Você pode fechar os seus olhos, querido? Você está bem aqui? Vamos orar e consagrar a escuta ao Senhor, amém? Pai, eu te dou graças nessa noite, pela Tua palavra que é a verdade. Pai, nós inclinamos os nossos ouvidos nessa noite, para ouvir o Senhor. Nós reconhecemos a unção que está disponível neste lugar, nós reconhecemos a Tua grandeza, o Seu soberania, e Pai, nós queremos receber da parte do Senhor nessa noite. E nós sabemos que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Porque todas as vezes, Pai, que nós decidimos nos expor à Tua palavra, coisas são transformadas no nosso coração. E nós podemos viver com alegria e a plenitude do que a Tua palavra diz ao nosso respeito. Pai, apenas aqui não é um culto de rotina, não, para nós é um encontro com o Senhor. Aonde, Pai, nós tomamos uma decisão nesse momento, nos expor de verdade o nosso coração para a Tua palavra. Em nome de Jesus, se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Meu irmão, eu vou estar trazendo algo nessa noite que Deus colocou no meu coração. O título dessa mensagem é Saia do modo da mentalidade de sobrevivência e entre no modo e na mentalidade de prosperidade. Existe uma diferença muito grande de sobreviver e de prosperar. E eu sei que no começo eu quero criar alguns conceitos, eu quero falar a respeito de algumas coisas, porque nós precisamos entender um pouco mais para depois conceituar melhor essa questão de prosperidade. Porque muitos, quando escutam essa palavra prosperidade, talvez eles linkam diretamente à área financeira. Também envolve a área financeira. Mas prosperidade do Senhor na nossa vida não é somente na área financeira. E eu quero começar a dizer um conceito. Mas que mentalidade é essa de sobrevivência? Por que eu tenho que sair da mentalidade de sobrevivência? Por que eu tenho que sair do modo sobrevivência? Por quê? O modo sobrevivência, ele compõe um conjunto de práticas emergenciais. O modo de sobrevivência, ele não é um modo onde nós deveríamos viver. É um modo onde acontece alguma coisa e nós ativamos algumas coisas em nós de uma maneira emergencial. E eu vou dizer para você, muitas vezes, quando nós entramos no modo de sobrevivência, nós passamos por cima de coisas que nós não deveríamos passar. E nós deixamos de considerar algumas coisas que nós não poderemos deixar de considerar. Por quê? Porque nós nos afloramos nas nossas emoções e nos nossos pensamentos. E eu quero dizer para você, do outro lado, saindo do modo de sobrevivência, que em nome de Jesus nós vamos sair nessa noite. Se tiver alguém aqui, vai dar um passo de fé e nessa noite vai tomar uma decisão, porque é necessário, porque Deus tem para nós a plenitude. Fala, plenitude. E a plenitude está conectada à prosperidade. E pastor, o que é prosperidade? É a ausência de necessidade em todas as áreas da nossa vida. Prosperidade é a ausência de necessidade em todas as áreas da nossa vida. Sim, na área financeira, sim na área dos relacionamentos, sim na área familiar, sim na área conjugal, sim na área profissional. Em todas as áreas nós seremos supridos, porque Deus, fala comigo, Deus nos promete isso. Mas eu quero que você entenda, e aí eu quero falar um pouquinho mais sobre prosperidade, porque eu quero que você entenda a amplitude do que ela é. Amém? Amém? Eu quero que nessa noite você saia daqui entendendo mais que prosperidade é mais do que dinheiro. Porque dinheiro não traz felicidade, querido. Dinheiro ajuda a pagar contas, sim. Dinheiro é um modo onde nós estamos num mundo onde o que rege, existe uma moeda para que se pague as coisas. Existe sim algo que nós temos que circular com dinheiro. Meu irmão, quem sabe o que é dinheiro aí? O dinheiro tem um poder nessa sociedade, mas no espírito não é o dinheiro que tem poder, não. Na nossa vida espiritual não é o dinheiro que tem poder, não. E a prosperidade, ela também nos promete a abundância na área financeira. E é certo que se nós estivermos alinhados em todas as áreas, também o mesmo Deus que salva é o Deus que cura, é o Deus que dá. Amém, meu irmão? Você está animado com essa palavra? Sabe, querido, a mesma fonte que você busca a salvação é a mesma fonte que você vai buscar as finanças.
A proteção nas finanças, as portas na área financeira, é a mesma fonte que você vai buscar cura, é a mesma fonte que você vai buscar perdão, é a mesma fonte. Mas nós precisamos entender, quando Jesus morreu naquela cruz, Ele disponibilizou Shalom e Chavé. Salvação, ela é um pacote completo, e a prosperidade de Deus é a manifestação do pacote completo de Deus na nossa vida. Isso é prosperidade. Então, para a gente ficar bem claro, prosperidade é a manifestação da salvação por completo. Diga, por completo. Mais uma vez, por completo. Mais uma vez, diga, eu não estou dormindo. Oh, glória, poderoso. Confere do lado se a pessoa está dormindo, vamos ver. Não está? Então, mais uma vez, diga, salvação por completo. Agora eu vou ler a definição de salvação, e eu quero ver se você te chama a atenção um pouquinho para você, e você vê se você está vivendo tudo isso na sua vida. Posso ler? Posso ler? Salvação é redenção, desenvolvimento, progresso, proteção, ser favorável e bem-sucedido em tudo que eu fizer, tranquilidade, sossego, paz, favor de Deus, bem-estar, segurança, felicidade, alegria e muitas outras coisas que é. Esse pacote completo é agregado como prosperidade na nossa vida, porque nós deveremos viver todas essas coisas, porque Deus liberou através da cruz todas essas coisas para nós. Amém? Só que acontece o seguinte, abre em Romanos capítulo 12. E quem chegou lá, diga amém. Romanos 12, 1, está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pela transformação na renovação da vossa, transformai-vos pela renovação, diga renovação, da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe para mim mais uma vez. O que acontece é que só existe uma maneira de nós vivermos a prosperidade de Deus na nossa vida. Nós precisamos renovar a nossa mente. Eu vou falar mais uma vez. Só existe uma maneira de viver a prosperidade de Deus na nossa vida. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra, para que nós possamos crer no que ela diz a respeito da nossa pessoa, e isso possa se manifestar na nossa vida. O que acontece é que nós somos todos os dias assediados para que a gente seja amoldado a esse mundo. E esse mundo, ele nos instiga a todo momento a viver no modo sobrevivência. A passar e, na verdade, a começar a considerar coisas de uma maneira natural. Mas a palavra fala que nós devemos considerar as coisas de uma maneira espiritual. E a palavra também nos orienta como nós devemos vencer isso. Ela fala assim, não nos conformeis, não nos amoldeis, não se torne igual ao mundo. Porque o mundo pensa de um jeito, Deus pensa de outro jeito. Não é compatível. Fala comigo, não é igual. Não é compatível. Eu não sei se você já está aqui há um tempo, mas você quando chega aqui na igreja, e você escuta uma palavra, é diferente do que você escuta lá fora. A TV hoje jorra sangue num jornal. Hoje, quando você conversa com alguém lá de fora, talvez o relatório, para ser um relatório positivo, o cara tem que estar amanhecendo com o dia 30 graus, porque mais que 30 graus já está muito quente, então o cara reclama do calor. Ele tem que talvez fazer a melhor venda do ano dele. Ele talvez tenha que almoçar aonde ele gosta, de uma maneira espetacular. Ele tem que ter tido o melhor sono da beleza.
Hoje, muitas vezes, as pessoas, para sair algo bom da boca, eles querem considerar com que aquilo que eles estão vendo e sentindo estejam totalmente favorável. Mas a palavra não nos ensina assim. A palavra fala que eu não ando pelo aquilo que eu vejo, a palavra fala que eu não ando pelo aquilo que eu sinto, mas eu ando e tenho as convicções firmadas naquilo que eu creio. E eu preciso entender que para mim sair do modo sobrevivência, eu preciso parar de considerar as coisas do mundo como a verdade e considerar as coisas de Deus, renovando a minha mente, para que eu possa experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Mas existe uma parte que é nossa. A boa e a perfeita vontade de Deus já está liberado para nós. Meu irmão, os céus já estão escancarados para vocês. As portas, quando nós falamos, ei, será que Deus vai me abençoar? Não, você já é uma bênção. Você já é abençoado, mas a consciência disso como que está? Nós precisamos entender que existe uma parte nossa. Nós precisamos destravar na nossa mente e no nosso coração o conceito antigo. Sabe, eu quero que vocês abram, nós vamos construir algumas coisas. Abra comigo em Romanos, capítulo 5. Versículo de número 17. Vamos lá, quem chegou diga amém. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, diga comigo, muito mais. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão, diga reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Olhe para mim, deixa eu conceituar isso. O que é quem recebeu a abundância da graça? Através da cruz do Calvário, quando Jesus morreu e ressuscitou, e ele realiançou o homem com Deus, foi liberado graça e favor sobre as nossas vidas. A cruz agora ela fala, a salvação através da cruz liberou coisas, destravou coisas, conectou o nosso coração com o coração de Deus, e Ele liberou tudo aquilo que eu li, redenção, progresso favorável, cura, salvação, felicidade, paz, alegria, ser bem-sucedido em tudo que fizer. A cruz de Jesus liberou graça para que nós possamos viver prosperidade, ausência de necessidade em todas as áreas da nossa vida. E o que é a abundância da graça? É isso. E o que é o dom da justiça recebida? É porque, meu irmão, você agora não é mais um pecador. Você agora é justiça de Deus. O seu passado foi apagado, os seus pecados foram perdoados. Deus agora não te considera mais como um pecador, mas Ele te considera como filho. E é como se o pecado nunca mais estivesse existido na sua vida. Esse é o dom da justiça. Deus não te olha mais marcado. Sabe, querido, você não está no nome do seu nome, não está numa lousa com Deus com uma estrelinha preta. Dizendo assim, porque assim, eu não sei se você é dessa época, mas até aqui na EBD, quando eu era criança, até na igreja, quando você ia bem, você ganhava uma estrelinha de pontuação. Na escola, quem tinha estrelinha, já teve estrelinha de pontuação? Levanta essa mão se você teve escola que tinha estrelinha de pontuação. Mas você não tem pelos seus pecados, porque você é justiça de Deus, você não está cheio de estrelinha negra não, Deus apagou o quadro negro. E Ele disse, ei, você já recebeu a graça, você agora não é mais pecador, você é a justiça de Deus, e você vai reinar em vida. Mas pastor, eu não consigo enxergar isso. Está andando no modo de sobrevivência. Está olhando as coisas com a sua razão e com os seus sentimentos. Posso ler mais uma coisa? Abra comigo em 3 João. Isso aqui é só o conceito, querido.
1, 2. 3 de João 1, 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Fala comigo assim como é próspera a minha alma. Prosperidade começa dentro de você. Se você não entender essas coisas e plantar como uma verdade absoluta dentro de você, nunca vai acontecer nada. Mas a partir do momento que eu crio isso como uma verdade absoluta para mim, a minha alma é inundada pela palavra, e não mais pensamentos e a minha razão natural, a minha sabedoria humana, o meu braço forte, a minha astúcia humana vai reinar, não, porque muitas vezes o homem faz planos, mas eu quero dizer para você que isso você já escutou nessa igreja, Deus é mais inteligente que você. Ou não, você é mais inteligente que Deus? Deus é mais sábio. Deixa eu só lembrar uma coisa para você, Rafa. Deus é mais poderoso que você. Você sabia disso? Ô Daniel, deixa eu lembrar alguma coisa. Eu acho que Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é o todo-poderoso. Meu irmão, eu acredito que se a minha alma se inundar da prosperidade e das verdades de Deus, com certeza eu serei transformado de uma maneira sobrenatural. Porque eu vou olhar as coisas não mais com os meus olhos. O problema é que muitos de nós, e muitas vezes nós mesmos, temos olhado as coisas com os olhos naturais. E nós temos entrado em áreas da nossa vida querendo resolver o problema segundo a nossa sabedoria. Segundo o que você viu na novela das 7, tem gente resolvendo o problema seguindo a novela da Globo. Eles talvez você assiste e olha uma mulher que quando talvez é pega num problema e ela diz e começa a ser incentivada a trair, a procurar outro relacionamento, talvez mostre na novela uma pessoa que talvez tenha um casamento destruído, alguém que não ama o marido, e de repente na novela ela começa a ir na academia, e ela conhece um garanhão, e começa um relacionamento, porque em casa é um trupé, é uma desgraça, mas na academia com o Ricardão é gostoso demais. E talvez você assiste isso, e às vezes tem gente até que chora com as novelas. Se você um dia chorou com a novela, olhe para frente e ri, porque é uma vergonha isso. Nossa, me emociona assistir a novela. Joaquim encontrou Ricardão na academia. E ele está aprendendo, ensinando ela flexão de braço. Ele está ensinando ela tudo que ela... E sabe que ele tira. E muitas vezes isso começa a inundar o coração. E aí chega em casa um dia que o marido está arrochado das coisas. Um pouco de saco cheio com as coisas. E o marido chega. E talvez nesse dia ele não diz: oi, boa noite, amor, minha querida donzela. E talvez há uma discussão naquele dia. E a mulher no dia seguinte tem academia. E ela lembra: será que eu vou resolver do mesmo jeito que a novela? E sabe, meu irmão, as influências que nós temos recebido constroem coisas no nosso coração. Sabia que o portal da nossa vida são os nossos olhos e os nossos ouvidos? O que você escuta cai no teu coração, o que você vê cai no teu coração também. E muitas vezes nós estamos, não, isso é besteira, meu irmão, é uma besteirinha lá, é uma besteirinha aqui, é uma besteirinha colar, é uma besteirinha lá roubando e ativando o modo sobrevivência. Você vai andando, desconsiderando tudo, fazendo coisas e a sua alma deixa de ser uma alma próspera. E você entra num modo de atitude, aonde você é inundado por umas verdades que não são as verdades absolutas, são as verdades da tua cabeça. Eu quero ler mais um versículo com vocês e depois ler uma história. Provérbios capítulo 3. Aleluia. Quem está aprendendo alguma coisa, diga amém. E vai arrochar mais um pouquinho, viu?
Cuidado com os livros que você lê. Cuidado com os cursos que você faz. Cuidado com o jornal que você assiste. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com a sua influência, suas associações, porque tudo isso vai transformar o seu coração em alguma coisa. E se o alimento da palavra não chegar para você, se você não renovar a mente, você vai tornar-se cada vez mais natural. Não seja natural, seja espiritual. Diga, eu sou espiritual. Diga mais uma vez, eu sou espiritual. Diga, eu sou guiado pelo Espírito. Eu sou inspirado pelo Espírito. Eu sou espiritual. Eu subjugo a minha carne. Eu levo cativo os meus pensamentos. Eu tenho a mente de Cristo. Diga com força, eu tenho a mente de Cristo. A verdade absoluta na minha vida é a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para mim e saúde para o meu corpo. Aleluia! Provérbios capítulo 3, versículo número 5, está escrito assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio conhecimento. Meu irmão, você tem um conhecimento sim, você não é um jumento. Você não é uma pessoa sem orientação. Você tem um senso, você tem dentro do que, como Deus te criou, Ele te criou com poder cognitivo. Glória a Deus pelo amém dele. Porque senão a gente estaria tudo aqui como uma beba. Você está aqui, e eu não sei, só vou fazer uma conexão. Em Romanos 12, que nós lemos o primeiro texto, versículo 1, ele diz: eu apresento o meu culto racional ao Senhor. É por entendimento, é por vontade e consciente daquilo que eu estou fazendo. Eu não entro aqui e eu agora entro em mantra, e alfa e ômega, e não sei onde eu estou, os cosmos alinhados. Não! Não é assim. Não te estribes no teu próprio conhecimento. Confia no Senhor. Entenda o que Deus tem para você como orientação. Porque se você quiser resolver as coisas da sua vida segundo a sua orientação, vai chegar uma hora que vai virar enfado e cansaço. E uma hora você vai errar o alvo. Porque é impossível acertar todas as coisas. Eu até digo para você que talvez você acerte algumas na natural. Porque você pensa, você aprendeu. É como talvez, se você fizer testes com animais, ele aprende que quando ele toma um choque, ele come alguma coisa, ele talvez não vai... Meu irmão, a gente aprende... Você está entendendo? Aí você fala assim, eu não posso relar aqui porque dói. Aí então eu vou relar aqui. Talvez você aprendeu algumas coisas com a vida e está achando que está acertando muito. Ei, bonitão, uma hora vai dar errado de novo. Porém, entretanto, guiado pelo Espírito, nós evitaremos dano, nós comeremos o melhor dessa terra, nós viremos prosperidade, nós sairemos do modo sobrevivência, nós sairemos do modo de tomar atitudes emergenciais, nós nos planejaremos, nós veremos à frente do que as coisas aconteceram na nossa vida. O diabo não vai nos pegar de surpresa, ele vai ter, quando ele vier com o nosso encontro, nós vamos atender com fé e com estratégias corretas, porque nós seremos guiados pelo Espírito. Isso é prosperidade. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireita as tuas veredas. Olha o versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olhe para mim, que eu quero que você preste bem atenção. Eu vou ler, olha para mim, eu vou ler e você olhe para mim. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Antes, teme ao Senhor e te aparta do mal. Mas olha o que acontece, olha o que Ele promete quando nós fazemos isso. Isso será saúde para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Eu não sei você, meu irmão, se você já passou por alguma aflição. Eu acredito que todos que estão aqui já passaram por uma aflição, algo que não gostaria de viver. Alguém já viveu algo que não gostaria de viver? Levante sua mão.
Então posso talvez trazer outra coisa que a própria palavra diz. Posso falar? Eu disse que era garrafa. Vocês querem que eu dê copo? Fica no copo. A palavra diz que o dia mau, ele pode chegar. E sabe o que é viver algo que nós não queremos viver? É o dia mau que chega. Mas como nós recebemos as ferramentas corretas para vencer o dia mau, nós andamos em alegria, nós andamos na paz. A paz que excede todo o entendimento humano cobre as nossas vidas. Nós somos guiados. Meu irmão, um problema que era desse tamanho, nós fazemos isso aqui com ele. Ó. O diabo está debaixo dos nossos pés. Nós somos vitoriosos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor é poderoso para guiar. Nós elevamos nossos olhos para o monte, de onde vem o nosso socorro. O socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Aleluia! Isso tudo é por uma decisão de renovar a nossa mente. Eu quero contar uma história para vocês em Números 13. Eu quero ler alguns versículos dessa história. Ela é conhecida, mas talvez você nunca olhou desse jeito, como eu vou apresentar para você nessa noite. Ou se você olhou, glória a Deus. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, me conta no final do culto. Mas em Romanos 13, apresenta a história de Moisés enviando os espias. Números 13, Antigo Testamento. Quem conhece a história de Moisés enviando os espias? Mas eu quero ler alguns versículos que eu quero chamar a atenção para vocês de algumas coisas. Números 13, versículo de número 17. Vamos ler? Amém? Quem chegou lá, diga amém. Quando Moisés enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhes: subi ao Neguebe, escalai as montanhas, vede como é a terra, o povo que nela habita, se é forte, ou se é fraco, ou se são poucos, ou se são muitos. Como é a terra em que habita, se é boa, se é má. Como são as cidades em que vivem, se são abertas ou são fortificadas. Como é o solo, se é fértil, se é estéril, tem matas ou não. Esforçai-vos e trazei o produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Versículo 21. Assim subiram os espias a terra desde o deserto de Zim até Recobe e a entrada de Ramate. Olhe para mim, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ler outro texto que é em sequência. Só quero chamar a atenção em algumas coisas para vocês aqui, depois nós vamos continuar. Moisés chegou e falou: ei, eu vou mandar espias. Só que Moisés, ele teve uma boa intenção. Ele falou assim: ei, eu vou fazer eles serem bem específicos. Eu vou dar algumas recomendações, eu vou falar para eles olharem tudo. Para a gente não errar, eu vou ganhar conhecimento. Deus não mandou isso. Deus mandou, a ideia de espiar a terra era para dar um gostinho. A ideia de espiar a terra, Moisés, ele tinha que chegar e falar assim: eu vou separar 12 espias. Vai lá, vê o que é bom e traz as boas notícias para esse povo, porque nós vamos animar esse povo e nós vamos conquistar essa terra. A intenção era essa, mas Moisés, ele deu uma acrescentadinha. E ele começou a falar: ei, olha se é forte, se é fraco, se tem mata, se não tem mata, se faz não sei o quê, se não faz não sei na onde, se não faz não sei na o quê, se não sei no quê, e sei no quê, não sei do quê, não sei. Ele criou um monte de coisas para aqueles espias. Vocês vão entender, gente, não vai chegar a revelação aí para vocês. Ele falou tantas coisas, ele encheu os espias. Ele abriu os olhos dos espias naturais e eles estavam vendo tudo que era natural. Sabe o que Moisés fez? Moisés aguçou os sentidos naturais daqueles homens. Rapaz, você contou quantas coisas que Moisés... Eu já até esqueci quantas coisas ele mandou fazer. Você contou quantas aqui? Vamos contar? Vai contando, ó. Escalai as montanhas, 1. Vede como é a terra, 2. O povo que habita, 3. Se é forte, se é fraco, 4. Se são poucos, são muitos, 5. Como é a terra, 6. Se é boa, 7. Como são as cidades, 8. São abertas, 9.
Meu Deus, já estou no 9 já. Como é o solo, 10. Se é fértil, 11. Tem matas, 12. Esforçar e trazer um fruto, 13. 13 coisas. Moisés destinou e aguçou. Pegue lá. Então eu vou ler, depois nós vamos chegar no que eu quero chegar. Versículo 25. Ao fim de 40 dias, voltando os espias, vieram Moisés e Arão a toda a congregação e filhos de Israel. Versículo 27. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviaste. Ela verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o seu fruto. E eu imagino que eles devem estar numa reunião assim, deve ter tacado os frutos assim. Olha aqui, ó, mana, leite e mel. Mas deixa eu ver o que diz no versículo 28. Mas o povo que nessa terra habita é muito poderoso. As cidades são fortificadas. Olha o modo de sobrevivência entrando aí, ó. São muito fortificadas e muito grandes. Também vimos ali filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra. O Eteu, os Jebuseus, os amorreus habitam na terra montanhosa. Os cananeus habitam junto ao mar ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, porque Calebe tinha uma outra visão. Calebe estava maduro na palavra, ele diz: ei, cala a boca, esquece essas coisas, eu não sei nem porque Moisés mandou a gente ver isso. Ei, subamos e vamos conquistar aquilo que Deus nos deu. Calebe, ele tira os olhos das coisas naturais, e ele tenta lembrar o povo: ei, subamos e possuamos em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Versículo de número 31. Porém, os homens que estavam com ele subiram e disse: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra e tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio que passa, de espiar, a terra moradores, que devora os moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de tão grande estatura, nós vamos morrer. Também vimos ali gigantes, descendentes de Enaque, e éramos como próprios olhos, como gafanhotos, nós somos uns coitados. E assim também lhe parecia. Meu irmão, que conversa mole que é desses caras aqui. Essas pessoas foram para levar um lugar e ver aquilo que Deus tinha prometido. Eles tinham visto a operação de Deus. Deus prometeu prosperidade para nós. Pare de travar a sua mente com as coisas naturais, tentando conectar coisas, tentando explicar coisas, tentando movimentar as coisas da maneira natural. Nós queremos começar a justificar a maneira natural de pensar. Nós criamos problema para nós mesmos. Sabe o que acontece? E eu tenho algo profético para dizer. Para um novo tempo precisa de uma nova mentalidade. Moisés pensou que o povo, líderes deles, eram maduros. E ele achou que talvez dar uma lista de 13 coisas para eles espiarem, eles iriam se sentir mais fortes ainda, porque eles iriam ver muita coisa boa. Mas de vez daquilo somar como algo que fosse talvez levantar eles para uma conquista, trouxe ele para o outro lado. Eles foram lá e ficaram carnais. E começaram a olhar não o Deus poderoso que poderia dar a terra para eles. Eles começaram a olhar o tamanho do gigante, o tamanho do problema. Quantas vezes nós entramos numa dificuldade e nós começamos a olhar o problema é muito grande, está muito difícil. Ei, o meu Deus, será que Deus pode? Ei, deixa eu me esconder um pouquinho, aí está com medo, deixa ele passar, será que ele vai embora? Ai, não vou falar nem o nome do diabo, senão o diabo vai vir atrás de mim. Se ele vier, meu irmão, eu dou um bicudo nele pelo nome de Jesus. Não tem problema não. Diabo nenhum te segura.
situação nenhuma te segura. Se você andar pela renovação da palavra, sair do modo sobrevivência e entrar no modo da prosperidade de Deus, praga alguma chegará na tua casa, situação alguma pode segurar seus caminhos, porta alguma que está fechada, que não se abre, Deus abre portas, continua abrindo portas, Deus continua sendo Deus, Deus continua operando coisas. Agora, se você quiser olhar as coisas do modo natural, meu irmão, sabia que a gente arruma problema até onde não tem problema? Eu não estou dizendo que você não precisa se preparar. Até porque a ideia de Moisés é que eles se preparassem, eles foram planejar alguma coisa. É um planejamento mandar os homens espiar aquela terra. Porém, precisa ter uma maturidade no nosso coração. Sabe, querido, nós precisamos elevar o nosso entendimento. Pare de travar a sua mente em algo natural. Use das ferramentas espirituais que você tem ganho aqui. Pastor, mas chega uma hora que eu travo. Chega uma hora que eu sinto medo e eu seguro, eu retenho. Tem tantas empresas aqui deixando de crescer por causa de medo. Sendo que aqueles que são da fé não retrocedem, mas andam para frente. O medo não faz parte da sua vida, temores não faz parte da sua vida, falta não faz parte da sua vida. Eu tenho medo de me abrir para o relacionamento, eu tenho medo para fazer outra coisa, eu tenho medo de ter filho, eu tenho medo não sei do que, eu tenho medo não sei da onde, ei, é muito grande, ei, é muito difícil, ei, eu não consigo, ei, eu não posso. Para com isso. Talvez você fez um checklist tão grande para as coisas dar certo da sua vida, que você nunca vai conseguir cumprir. Por que não então ativar? Eu vou ter um bom casamento segundo a palavra, eu vou crer nisso, praticar a palavra e vou fazer dar certo. E quando eu não souber como faz, eu pego a orientação e vou praticar a palavra fala perdoa, o outro fala larga, não, a palavra fala perdoa, o outro fala larga, não, eu vou perdoar porque a palavra diz que é para perdoar. Mas eu não consigo. Não, eu consigo porque a palavra diz que eu consigo. O amor de Deus foi derramado na minha vida. Jesus me perdoou. Quem sou eu para reter as pessoas? Eu vou perdoar. E eu perdoo. Mas aí, de repente, no dia que eu decidi perdoar, acontece alguma coisa, e aquele sentimento vem de novo. Eu não ando pelo aquilo que eu sinto, eu não ando pelo aquilo que eu vejo, eu vou renovar a minha mente. A palavra diz que eu posso perdoar, eu vou vencer isso aí. A minha mente é de Cristo, Jesus me perdoa. Meu irmão, você continua isso até que veja cumprido na sua vida e é manifesto. Talvez você está aqui, eu preciso avançar, eu preciso mudar minha vida, eu preciso estruturar minha vida. Ei, sonho com alguma coisa em Deus, mas faça da maneira espiritual então agora. Sabia que quando você começa a dar espaço para Deus, Deus fala com você e paz enche o seu coração? Quem já ficou confuso na alma? Levanta a mão. Quem não ficou, levanta a mão aí que nós precisamos aconselhar conselhos para todo mundo aqui. Muitas vezes nós estamos criando tantas coisas para que a nossa alegria venha. A nossa vida só vai ser feliz se eu tiver isso, depois disso. Não, querido. Celebre um dia de cada vez. E a partir do momento que você começa a considerar um dia de cada vez e Deus se manifestando na sua vida, você vai considerar coisas pequenas. E a honra a Deus, essas coisas pequenas, vai te colocando de um degrau a outro degrau, a outro degrau. E sabe, querido, aquele homem, Josué e Caleb, eles estavam numa outra pegada. Eles foram visitar a terra prometida, Canaã, eles foram visitar, espiar onde é a região deles. Mas quando eles voltaram, eles não estavam preocupados com as dificuldades que eles teriam. Eles estavam pautados na palavra que dá promessa. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu vou já te avisar. Mesmo que você fite os teus olhos muito longe, em algo muito grande, no meio do caminho vai ter percalço sim.
Mas a sua visão, se ficar no problema, você nunca vai alcançar o que você quer. Porque, meu irmão, você vai resolvendo dia após dia. A fé vai limpando como se você estivesse entrando numa mata. Quem já foi numa mata e fez trilha? Quem já fez trilha? Aquele facão é a fé que vai abrindo caminhos. Ela vai cortando aquilo que impede de eu passar. E de repente tem um tronco na minha vida. E o que eu faço? Eu vou cortando. Talvez eu não consiga na primeira facada. Mas a fé, ela ajuda, ela contribui, e de repente esse tronco está na minha vida e eu não consigo sozinho. Ei, eu tenho uma família, chamada família de Deus, e aí eu chego e falo: ei, Carlos, vem comigo. Eu estava andando, e eu estava na minha trilha, e de repente apareceu um tronco que eu não consigo carregar sozinho. Você não me ajuda? Ei, Carlos, vem comigo. Tira o tronco junto comigo, e eu consigo passar, e a minha fase é vencida. E eu continuo cortando pela fé, andando para o alvo, porque eu tenho um objetivo. E eu tiro os meus olhos das coisas naturais, e eu coloco os meus olhos nas coisas espirituais. Mas pastor, desse jeito eu não resolvo o problema. Você não sabe como que é, meu irmão. Eu sei como que é. Sei. E se eu falar para você, eu não queria saber não, mas eu sei. E eu digo para você, que muitos aqui estão reclamando, achando que tem problema, nem sabem nem o que é problema. Sabe, pare de considerar as coisas pequenas, querido. Põe seus olhos nas coisas de Deus. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu para você e para mim. Sabe, muitas vezes, nós estamos sendo tão racionais, que nós estamos impedindo do poder de Deus fluir na nossa vida. Sabe, querido, umas coisas que eu mudei a minha confissão. Eu não tenho tempo para nada. Eu tenho tempo sim. Quanto mais eu disser que eu não tenho tempo, eu não vou ter tempo. Eu declaro, eu vou fazer mais em menos tempo. Vai ser mais fácil para mim. Deus vai abrir, meu irmão, Deus vai fazer exatamente conforme sai da palavra do teu coração. E as verdades que estão como absoluta na sua vida vão acontecer se você ousar renovar a sua mente pela palavra, olhar não mais para as coisas naturais, mas para as coisas espirituais, e decidir a sua vida guiado pelo Espírito, porque todas as vezes que nós decidimos a nossa vida guiados pelo Espírito, é certo que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É certo que nós evitaremos problema, é certo que nós evitaremos dano, é certo que nós correremos com mais velocidade, é certo que nós resolveremos os nossos problemas. Quem já teve uma situação que não sabia o que fazer? E você ficou pensando, e talvez você não dormiu à noite, ficou ansioso, estressado. Alguém se reconheceu aí? Alguém aí, galeria, se reconheceu aí? E estressado, e aquela cabeça fervendo, e seu travesseiro falando, e o sangue. Meu irmão, quando a gente está assim, a gente deita o travesseiro, a gente encosta o travesseiro. Eu não sei se você... esse é um alto nível, hein? Você encosta o travesseiro, você sente a pulsação do seu coração com o travesseiro. Quem já aconteceu isso? Levanta a mão aí! Pelo amor de Deus! Não? Você nunca sentiu o coração pela orelha? Rapaz, consigo sentir a pulsação do coração na orelha. Rapaz, e dias como esse, o que eu faço? Renovo a minha mente pela palavra.
Eu digo: o Senhor vai à minha frente, o Senhor é o meu guia, Ele abrirá portas. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que eu serei guiado, portas se abrirão, eu não vou vedar. Meu irmão, sabe o que nós temos feito muitas vezes? Nós falamos assim, nós oramos assim: Deus, nós estamos com um problema e nós começamos a orar. Deus, resolve o problema, tem que resolver assim, resolver assim, resolver assim. E Deus não quer resolver assim. Essa não é a solução. Nós queremos falar para Deus como temos que resolver. E nós achamos que a nossa bênção está na direita e ela está na esquerda, e nós ficamos olhando para a direita. E pastor, o que eu faço como isso? Quando você começar a orar, se encher da palavra, se encher do Espírito, sair do modo sobrevivência, sair do modo, você não precisa, sabe meu irmão, uma coisa que eu aprendi na minha vida: eu não preciso decidir todas as coisas no modo emergencial, eu não preciso decidir coisas sérias, eu preciso pensar, coisas sérias eu preciso orar, coisas sérias eu preciso ter uma convicção e paz no meu coração, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar em paz, porque meu irmão, depois as nossas decisões elas são cobradas. Depois que nós escolhemos, depois nós não seremos cobrados pelas nossas decisões. Fazer porque a ansiedade, o fervor, a cabeça, aquieta a tua alma, filho de Deus. Tira os olhos. Se aquele povo, uma geração inteira se perdeu, porque olhou para as coisas naturais. Sabe, querido, eu não sei se você percebeu, eu só vou ler, eu preciso terminar, mas eu vou só ler esse versículo 33. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e também lhes parecíamos. Olhe para mim. Sabia que ninguém viu eles, porque se tivesse visto, eles seriam punidos com morte. Naquela época, os espias pegos, quando estavam espiando alguma coisa, eles morriam. Quando nós estamos andando no modo de emergência, nós pensamos coisa que nem existe. Nós começamos a achar coisa que não tem. Nós começamos a ver coisa que não é para ver. Sabe, querido, e começamos a olhar para nós e nós nos sentimos pequeno demais. Sendo que Deus, quando olha para mim e para você, Ele diz: ei, vitorioso, poderoso, ei, próspero, abençoado, ei, o que queres que eu te faça? Qual que é o desejo do teu coração? Eu sou o teu Deus, o seu guia, aquele que te guarda. Ei, aquieta a tua alma. E sabe, querido, não entre nisso, o jogo da razão, o jogo do pensamento, você nunca vai ganhar. Mas a batalha da fé, o bom combate da fé, meu irmão, Deus nos chama de bom combate. Eu criei, por isso eu falei, eu construo o bom combate. Eu não dou socos como dou socos ao ar, não. Antes, eu não corro sem ter um objetivo. Não, eu não faço isso. Eu sou certeiro porque eu sou guiado pelo Espírito. As minhas decisões, elas são guiadas pelo Espírito. Eu sou certeiro porque eu creio na palavra e confesso a palavra. Eu tiro os olhos das coisas naturais e começo a olhar as coisas da maneira correta. Saia do modo sobrevivência. Deixa a vida minha levar. E fica lá. Não, meu irmão, saia. Você não é um bonecão de posto. Você não é um bonecão de posto. Você não é um carro sem freio. Você não é um carro velho que não funciona. Você é um carro poderoso. Uma peça essencial. Nova criatura, rei, sacerdote, povo escolhido, filho de Deus, cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder, cheio do Espírito, guiado pelo Espírito, inspirado pelo Espírito. É assim que nós devemos andar. Se você sair daqui e na tua mente, ele não sabe o meu problema,
modo de emergência, de sobrevivência. Eu não preciso saber o seu problema. Fita os teus olhos em Deus. Tu és bom, bom. Ele é bom, querido. Sabe, eu me animo, nós precisamos nos animar com as verdades da palavra. Ele nunca vai nos deixar. Sabe o que a palavra nos promete? Nunca te desampararei. Nunca te deixarei, diz o Senhor. Meu irmão, pensa comigo. Como eu consigo ficar desanimado escutando coisas como essa? É impossível. É impossível. Fique de pé no seu lugar, nós vamos celebrar. E depois a palavra está com o pastor.